abençoada para ler, mas pode usar o microfone. Quem pode ler para a gente? 40. Dá para enxergar aí, tio? Cingido esteja. Peraí, você pôs na frente. Desculpa. Não. Cingido esteja o vosso corpo e acessa as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes, e em verdade vos afirmo que há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e aproximar-se e os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar. Saberei, porém, isto, se o pai da família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai atentos, vós apercebidos, porque a hora em que vos cuidais, o Filho do Homem virá. Obrigado, tio, amém. Obrigado, Marcelo. Obrigado, meu bem, Adilson, pela oração. Eu não sei, queridos, o que aconteceu, mas eu senti que as minhas forças foram se esvairindo, mas há uma força que nem todo o universo pode conter. Essa força vem do Espírito Santo. E eu tenho certeza que é Ele que tem nos renovado e nos colocado de pé. Amém? Vou fazer algo diferente hoje. Se você quiser também pode tomar cafezinho, mas é por causa da garganta. Queridos, essa passagem que nós acabamos de ler, ela traz um posicionamento, ou melhor, ela traz dois tipos de servos, dos quais nós podemos nos encaixar em um ou em outro. Se você prestou atenção aqui, essa passagem está falando de servos, não está falando daqueles que não servem ao Senhor, mas sim daqueles que estão na casa, daqueles que entenderam quem é Jesus, daqueles que entenderam que não há outro caminho, outra verdade e outra vida. E no versículo 38, aqui o escritor usa uma palavra que nós costumamos a dizer que é bem-aventurado serão eles, se assim os achar. E queridos, só para nós entendermos o contexto, nós acabamos de ler, quando Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, escreve isso, palavras do Senhor Jesus, ele estava se referindo, bem-aventurados esses servos, se quando o Senhor vier, os achar fazendo assim como foi descrito. E aqui, amados, o primeiro ponto que nós já observamos é que essa palavra é dirigida a servos. Já falei isso. Mas o outro ponto também tão importante quanto é que ambos os servos, o pronto e aquele que não está pronto, ambos sabem que o Senhor virá. E queridos, isso é algo que precisa pulsar em nós, que precisa tomar o nosso espírito e nos trazer um temor, porque todo aquele que confessou Jesus, que crê em Jesus e conhece a sua palavra, deve saber que o Senhor virá. E isso, amados, se alguém ainda tem alguma dúvida, tire do seu coração, porque o Senhor virá. É o tema que nós estamos ministrando, ou aprendendo, ou ouvindo nesses dias, e isso é fato. Eu creio que todos aqui creem nisso, que o Senhor virá. E aqui nós vemos os dois tipos, e o primeiro, eu quero falar sobre o primeiro tipo de servo, é aquele que pensa, e cuidados, amados, porque quando você pensar em alguém, pode ser que eu seja esse servo, pode ser que você seja esse tipo de servo,
Mas o primeiro tipo é aquele que pensa que o seu senhor tardará. Nós não lemos, mas essa passagem continua, e no versículo 45, coloca para a gente aí, filho, por favor, versículo 45 e 46, diz: mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhes a sorte com os infiéis. Se você prestou atenção, queridos, os versículos que nós lemos no início, que o tio leu, fala do bem-aventurado servo que se achar pronto, mas aqui um pouco abaixo, fala do servo que está desapercebido. E eu preciso olhar para a minha vida, querido, e você olhar para a sua vida. Eu ia falar que o cafezinho está ajudando, mas eu tenho certeza que é a oração, então eu não vou nem tomar mais café. E aqui, queridos, a gente vê o primeiro tipo de servo, aquele que pensa que o seu senhor tardará. E lembre-se, o Cassiano disse isso hoje pela manhã, eu disse isso ontem à noite, até que ele venha, não diz respeito tão somente à volta do Senhor Jesus Cristo, mas que ele vem sobre nós, que ele vem trazer em nós a sua vida, isso é avivamento, trazer em nós o seu conhecimento, trazer em nós o temor do Senhor. E muitas vezes o servo negligente se engana, pensando que o seu Senhor demora. É alguém, primeiramente, despreocupado, sem afeição pelo próximo. Aqui diz que o servo que pensa que o seu senhor irá tardar, começa a espancar os criados. E o que significa espancar, amados? Claro que isso está fora do nosso contexto, mas muitas vezes nós estamos matando outras pessoas, estamos ferindo outras pessoas, porque nós não cremos que o nosso Senhor está por vir. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, não só com palavras, mas com ações, ou com falta de ações, nós estamos ferindo pessoas, sem afeição pelo próximo, espancando. Mas também esse tipo de servo é um servo egoísta e individualista. Olha o que diz aqui: passar a comer e beber e embriagar-se. Queridos, quantas pessoas estão comendo, e eu estou fazendo aqui uma figura de linguagem, eu ia errar de novo, uma figura de linguagem. Comer e beber representa aquele servo que, despreocupado com a vinda do seu Senhor, está somente buscando alimento para si, está somente buscando bênçãos para si, está somente buscando algo para si, algo que venha satisfazer o seu corpo, algo que venha entorpecer a sua mente. E por isso que muitas vezes, queridos, nós vemos pessoas que parecem que vivem um evangelho entorpecido, parece que vivem um evangelho como eu diria, entorpecido mesmo, não tem outro termo, que vive somente de emoções e emoções. Eu só vou ao culto se algo falar ao meu coração, se eu sair de lá chorando, se eu sentir algo extraordinário, e tudo isso é muito bom, eu não estou falando contra isso, mas muitas vezes parece que a nossa preocupação está somente em comer, em beber, em embriagar-se. E eu sei, amados, eu não estou invalidando outras pregações que eu mesmo já trouxe. O Senhor nos chama a nos saciar nele, a comer do seu pão, a beber da água da vida. Mas, queridos, nós precisamos, como servos, e nessa noite eu quero olhar dois tipos de servos, dentro do tema até que ele venha, porque aqui nós já vemos pelo texto,
que há dois tipos de servo e fará toda a diferença. Que tipo de servo eu serei? Quando o Senhor da casa, quando o Senhor do universo chegar. E eu não quero, queridos, ser esse primeiro tipo, e não quero que você, que nós, povo de Deus, sejamos encontrados como esse tipo de servo. Alguém que só olha para si, alguém que só precisa, ou melhor, que só se preocupa em receber, em ser nutrido, em ser saciado, em ser satisfeito. E esse mesmo servo, o versículo final aqui, 46, diz que ele será pego de surpresa, ele virá em momento em que não espera. E aqui, queridos, eu não quero ficar falando as mesmas palavras, mas eu vejo esse servo, alguém que está distraído, alguém que está pensando, o meu Senhor vai demorar, então eu posso me distrair com tantas outras coisas, eu posso me distrair com as bênçãos que Deus me deu, eu posso me distrair com os projetos, com os planos, com os sonhos que eu tenho, mas queridos, a Bíblia fala, e nós estamos nesse tema até que Ele venha, e quando Ele vier, eu não posso ser como esse servo, que está distraído, que está se enchendo, que está só esperando receber e receber e receber. Até aqui, queridos, estamos ok? Mas eu não quero falar desse servo, eu quero falar do outro. E o segundo tipo de servo é aquele que está pronto. Versículo que nós já lemos, 38, não vou ler novamente, mas chama esse servo de bem-aventurado, o servo feliz. E queridos, eu tenho certeza, eu não preciso fazer essa pergunta, se eu perguntasse para cada um aqui, que tipo de servo não você está sendo, mas que tipo de servo você quer ser quando o Senhor da casa voltar? Eu não tenho dúvidas que todos dirão, eu quero ser o servo que está pronto, eu quero ser o servo que a Bíblia diz bem-aventurado. E queridos, é bom que nós queremos isso, é bom que esse seja o desejo do nosso coração, mas nós precisamos olhar para as nossas vidas e ver se de fato nós temos sido. E eu quero junto com vocês hoje ver algumas características do servo que está pronto, para que quando ele vier, esse servo seja encontrado pronto a receber o seu Senhor. E a primeira característica está no versículo 35, diz aqui: cingido esteja o vosso corpo. E o que é o corpo cingido? Nada mais é do que o corpo vestido. Aqui, só para os amados entenderem um contexto, está falando de um momento noturno, onde o Senhor daquela casa, o Senhor daquele servo, sai para uma festa. E queridos, a maioria de nós, quando vai dormir, ninguém dorme vestido que nem pastor. O pastor dorme assim, pastora? Dorme vestido que nem pastor? Eu também não. A gente dorme à vontade. E aqui quando está falando, esteja cingido o vosso corpo, está falando para nós que queremos ser os servos que estão prontos, nós precisamos estar vestidos e revestidos do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos andar, amados, distraídos, não podemos andar como servos desleixados. Queridos, eu não sei se você já passou essa vergonha, mas quantos servos, entendam a minha fala, ou estão nus, ou estão vestidos de forma inadequada, e você vem para o servo e fala assim: você pode orar por mim? Ah lá, ele falou, está vendo? Eu não posso, pede para outro. Olha, eu não estou bem agora. Olha, eu não estou em condições. Queridos, quando a Bíblia fala que o servo está cingido, ele está preparado.
Ele está preparado para fazer aquilo que é necessário, aquilo que é preciso, aquilo que o reino demanda. Quantas pessoas estão vivendo, e parece, queridos, que no nosso meio criou-se uma cultura totalmente adversa à vontade de Deus. Se eu vou pregar, aí eu já me santifico, ou melhor, de segunda a quinta sou um terror dentro de casa, sexta-feira começo a me purificar, sábado eu já sou quase um santo, domingo não fala comigo, porque senão vocês podem me contaminar. E queridos, o servo de verdade, ele está sempre cingido, ele está sempre vestido e revestido com o Espírito Santo. Isso quer dizer, amados, que tem momentos que nós não, vai ter momento que nós estaremos, ou melhor, não vai ter momento que estaremos maus. Claro que não, queridos. Haverá momentos que nós estaremos sim maus, cansados, fragilizados, machucados. Mas se nós estivermos cingidos e revestidos, nós estaremos prontos para servir. Quando a gente olha para essa passagem, e nós vamos chegar lá, o Senhor poderia chegar num horário em que aquele servo, e queridos, eu quero glorificar Deus por aquela lista de oração de 24 horas. Eu sei que tem irmãos que estão com sono hoje, porque levantaram de madrugada para orar. E queridos, como é difícil você interromper o sono para você orar, que seja meia hora. E aqui eu vejo, queridos, que aquele servo, mesmo cansado, e guarda isso no seu coração, aquele servo não estava com a pilha do Benjamim, não estava com a disposição do Cassiano. Como é que é? Vamos lá, irmão, né? Que nem imitaram ele ontem aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pode ser que a gente não esteja o tempo todo assim como ele também não está o tempo todo assim, nenhum de nós. Mas não é a condição que nós estamos, amados, não é o nosso cansaço, não é a nossa as dificuldades, não é o momento ou o horário, mas é sim a nossa postura. Precisamos estar vestidos e revestidos 3 vezes por semana, amém? Todo o tempo. Ah, pastor, mas está difícil, tenho problemas em casa, estou com lutas, né, dona Amélia? Mas estou ali, estou com dificuldades, né, seu Gessé? Mas estou ali, estou com dificuldades, né, pastor Marcelo? Mas estou ali. E nós entendemos que esse servo estava cingido. A outra característica, amados, cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Queridos, eu sempre digo esse versículo: o que é luz, o que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho? A palavra de Deus. Eu não lembro se é Salmos ou Provérbios, mas diz: lâmpada para os meus pés. Salmo 119, verso 105. Salmo 119, 105. Depois no final o Cassiano vai recitar esse salmo para a gente, sem ler. Queridos, nós não podemos. Primeira característica qual que é mesmo? Estou dando a dica. Vestido, revestido do Espírito Santo. A segunda é lâmpada. Está dizendo aqui: o vosso corpo cingido e acesas as vossas candeias. Sabe por quê, amados? Nós só seremos encontrados como servos prontos se aquela que é a luz, que é a lâmpada para os nossos caminhos, e luz para os nossos pés, e lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado. Se nós não estivermos com ela, nós seremos servos que estão andando no escuro, em trevas. E quando nós andamos no escuro, o que acontece? Tropeça, cai, não sabe para onde vai, não sabe o que fazer. E o servo que está pronto, ele precisa ter a convicção de quais são os seus passos, qual é o caminho. Calma, pastor, baixa a voz, senão vai acabar aqui. Senão, queridos, nós vamos andar
trôpegos. Então, se eu quero ser um servo, e eu quero, nós queremos, amém? Os servos prontos, esteja sempre com a palavra no seu coração, como diz o salmista Davi: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E sabe, queridos, o que é maravilhoso da Bíblia? Vocês vêm sempre eu fazendo isso. A Bíblia diz, mas eu nem sempre sei, ou a maioria das vezes eu não sei o endereço certo, mas ela está aqui. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos do Senhor, nós sabemos. Podemos não saber o endereço, mas sabemos aonde, ou melhor, sabemos que isso está no nosso coração. Amém? Olha aqui para mim, queridos, ajuda eu, senão a gente se perde. Continuando. Versículo 36. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo se abrirá. E aqui, queridos, a terceira característica é esperar. Esperar. Gui, se puder projetar aí para a gente, filho, não pedi antecipadamente. Tiago, quem que está? É a Nath, perdão, Nath. Tiago capítulo 5, versículos 7 e 8. Tiago 5, 7 e 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Sede, pois, irmãos. Sede o quê? Me ajuda aí, gente, eu estou sem voz. Sede, pois, irmãos. Até quando você aguentar? Opa, ali na Bíblia errada. Até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Queridos, o servo que está pronto, ele espera. Ele espera no Senhor. E o servo atento, o servo que espera, ele é paciente. A gente só leu o 7, perdão, tem o 8 também. Isso. Sede vós também, de novo. Sede o que, Érica? Pacientes. E fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Aleluia, aleluia, Ele vem. O servo que está pronto, ele está atento, ele é paciente. Mas Deus, faz anos que eu oro, faz anos que eu espero, faz anos que eu busco, faz anos que eu estou aguardando. Paciente. E fortalece o seu coração. E queridos, onde mais nós podemos fortalecer o coração, senão nas promessas do Senhor? É interessante, e depois, se você quiser ler esse versículo, esse capítulo todo, o servo, você pode ler de ponta a ponta. Em nenhum momento o servo duvida ou questiona a vinda do seu Senhor. A dúvida não é se ele virá, a dúvida não é se dessa vez ele vem ou não, a dúvida é quando. E isso, amados, tem que ser a nossa postura. Porque a certeza de que Jesus, de que Ele, o nosso Senhor, virá, vai gerar em nós esperança, vai gerar em nós fortalecimento nos nossos corações, que dia após dia são bombardeados e mais bombardeados por notícias, por situações, por percalços da vida, e muitas vezes nós estamos quase esmurecendo, porque o nosso coração não está fortalecido. Então, amados, o servo que espera no Senhor,
ou melhor, o servo que está pronto, ele espera, ele está atento, ele é paciente e ele se fortalece. Queridos, quem está sendo edificado aqui hoje? Quem foi embora não ergueu a mão por quê? Ué, perdeu. E quantas vezes, eu não estou dizendo que aqui é o lugar, aqui é a chave e fora daqui não tem, mas quantas vezes, queridos, nós estamos perdendo a oportunidade de ter o nosso coração, que a Bíblia fala que tem tendência, não, ela fala que ele é demasiadamente corrupto. Nós temos a oportunidade na comunhão dos santos, na palavra, no ajuntamento, na intimidade com Deus, nós temos a oportunidade de fortalecer os nossos corações, para continuar esperando, até que Ele venha, até que Ele venha. E a próxima característica, está no versículo 36 também, parece que piorou aqui, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo se lhe abrirá. A quarta característica do servo é que ele logo abrirá. Hoje de manhã o Cassiano leu sobre Laodiceia, Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. E aqui, amados, é a mesma coisa. A Bíblia está dizendo que o servo que está pronto, se ele estiver atento, se ele estiver cingido, se ele estiver com a candeia, com a lâmpada da palavra, se ele for um servo que está esperando verdadeiramente o seu Senhor, quando o Senhor bater a porta, ele estará pronto. A Bíblia diz aqui, ela deixa bem claro, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abrirão. O servo que está pronto, o servo que está preparado para que o Senhor venha, ele está sempre atento, ele está pronto. Quando o Senhor fizer, é imediatamente. E sabe, querido, sabe algo que me chamou a atenção nesse texto, que eu nunca tinha percebido, Dirce? Quando eu olhei, Rose, eu falei assim, mas espera aí, se eu for na casa da Rose, menos de terça, que tem núcleo, eu vou chegar e já vou entrando, Rose? O que eu faço? Mas o Dorva bate na porta para entrar? Por quê? Porque ele é de casa, ou melhor, ele é o dono da casa. Aqui diz que o dono da casa, o Senhor, bate a porta. E queridos, a gente pode fazer um monte de conjectura, porque a tranca era por dentro, porque ele queria que o servo acordasse, mas queridos, sabe o que eu aprendo aqui? Que quando ele bate a porta, ele está falando para nós, eu estou procurando os servos prontos. O dono da casa, amados, não precisa bater para entrar, mas quando ele bate a porta, ele está procurando os servos prontos. O Senhor não entra na vida de ninguém sem que nós abramos a porta dos nossos corações. Não vou repetir o que já foi dito aqui hoje de manhã. Temos que estar pronto para abrir e receber imediatamente o Senhor da casa. E queridos, depois de ver essas 4 características, obrigado, filho, agora até fiquei mais acordado, obrigado, está ótimo assim. Olha o versículo 37,
De novo, bem-aventurado, feliz aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Queridos, eu não vou ficar repetindo, mas o servo que está pronto, e todos nós queremos ser esses servos. A Bíblia fala que ele é feliz, que são felizes aqueles servos, que quando o seu Senhor chegar, sejam encontrados, olha ali, quando vier, os encontre vigilantes. E por que, queridos, eu tive que ler esse texto algumas vezes, para ver se é isso mesmo. Falei, Senhor, é isso mesmo que está escrito aqui? Não foi um erro de tradução? Não foi uma interpretação errada? Não, queridos. A Bíblia diz que o servo pronto, o servo que está pronto, quando ele for achado vigilante, 3 coisas maravilhosas acontecerão. Vamos ler de novo o finalzinho? Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se. Mas espera aí, quem ia se cingir? O servo? Não, o servo já estava cingido. Dar-lhe lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui, amados? Que quando ele encontra um servo vigilante, pronto, tio, ele dá lugar à mesa. Só a Julie falou amém. Quando o Senhor encontra um servo vigilante pronto, ele tira do estágio de servo e ele dá lugar à mesa. Amém, amados? Amém. Então a primeira coisa que eu vejo de maravilhosa, para aqueles servos e servas que têm entendido que nós precisamos estar prontos, é que mesmo sem merecer, porque nós somos servos, e servo em tese não tem lugar à mesa, mas o Senhor está dizendo que eles terão lugar à mesa. E diz mais: cingir-se-á, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando. Pipoca não. Ô Beneta, nós estamos longe, né? Deixa eu chegar mais perto. Agora não mais. Agora eu estou próximo do Benê. Dá para sentir até um cheiro de café, né? Deixa eu ficar um pouquinho mais longe então. Queridos, a Bíblia está dizendo que quando nós somos achados como servos prontos, além de ter um lugar à mesa, o Senhor vai se aproximar. Aleluia, vou repetir. O Senhor vai se aproximar daquele servo. Queridos, quando as pessoas estão dizendo: parece que o meu relacionamento com Deus está frio, parece que, na verdade não põe a culpa em si, fala que a culpa é da igreja. As coisas estão frias, eu já não sinto mais a presença de Deus, eu já não sinto mais aquela glória, eu já não sinto mais aquele arrepio, eu já não sinto mais aquela alegria que o pessoal que estava lá sábado à noite falou que sentiu. E a gente começa a colocar a culpa em coisas, em pessoas, e muitas vezes, queridos, é porque nós não estamos sendo encontrados como servos que estão prontos, porque é o Senhor que está dizendo, é o Senhor, amados, que vai se aproximar, porque o servo ele tem a sua posição, mas quando ele é servo pronto, além de lugar à mesa, o Senhor se aproxima dele. Mas tem uma terceira coisa, e aqui, amados, como diz, quem diz isso mesmo? Leonardo Ravenhill, eu quase caí de costa. Ele diz assim: cingir-se-á, dar-lhes lugar à mesa. Quem só pode dar lugar à mesa é o Senhor, amados, porque a mesa é dele. O servo não senta ali se ele quiser. Aproximando-se, os servirá. Como assim, pastor? Deus vai me servir? Parece que tem uma coisa assim, em algum lugar que diz assim: eu vim não para ser servido, mas para servir. Queridos, o próprio Senhor que já veio,
e Ele mesmo se ofereceu como sacrifício, Ele mesmo se ofereceu como pão, Ele mesmo se ofereceu como vinho, Ele mesmo se ofereceu como libação, Ele mesmo se ofereceu como sacrifício em nosso lugar, como foi dito na pregação de ontem. Ele, e amados, não é porque merecemos, não é porque somos bons, não é porque temos capacidades, não é porque fazemos algumas coisas, mas é porque nós fomos achados como servos prontos. Ele está dizendo que Ele nos servirá com aquilo que nós precisamos, nos servirá com o pão da vida. Deus serviu o seu povo durante 40 anos no deserto, e sabe, amados, tem muita gente. Eu comecei dizendo que nós não podemos viver uma vida onde só quero ser servido e ser servido, onde eu quero só me encher, comer, beber, me embriagar, mas aí eu quero mais e mais e mais. Mas, queridos, quando nós entendemos que é a outra ponta, que é o servo que se esvazia, que é o servo que não olha para si, que é o servo que está pronto para o seu Senhor, aí, queridos, não precisa mais se preocupar, porque aí nós seremos servidos pelo próprio Senhor. A gente tem dificuldade de dizer amém, né? Queridos, quem nunca foi servido pelo Senhor? Eu estava aqui, tem uma palavra esquisita, né? Não vai vir na cabeça. Eu estava aqui moribundo, eu estava sem voz. Aí Deus levanta um do lado, ora. Aí levanta outra do outro lado, ora. E aí, outra ministrando e ora. E Rafa, eu achei que você ia me dar a mão, filho, na hora que eu estava mal. Gente, esse menino, eu acho que eu nunca tinha prestado atenção, como ele glorifica a Deus durante o louvor. Gente, eu falei assim, a hora que acabar o louvor, eu vou olhar para trás. De manhã também. Eu falei, eu vou olhar para trás. Quem que é que está aí atrás? Eu falei, eu estou cercado por crente. Oh, glória, aleluia. E aí, e aí, amados, a gente entende que Deus vai usar pessoas, Deus vai usar circunstâncias. Sheila tem que dar um testemunho hoje, meu Deus do céu. Deus usa coisas pequenas, como acordar 2 minutos antes da oração, sem precisar do despertador, e tantas outras coisas, amados. Sabe o que é isso? É nós na posição de servos, na posição de pequenos, de insignificantes ante ao seu Senhor, mas por causa da graça, da misericórdia, da bondade, nós somos servidos por aquele que fez todas as coisas, por aquele que tem todas as coisas, porque quando nós entendemos que nós somos os servos dele, o Senhor não terá problema em servir. Quem aqui é pai, amados, e não tem prazer em servir seu filho? Mas quantos pais já perderam o prazer em servir os seus filhos, porque são filhos ingratos, que não servem? Mas o Senhor está dizendo: terão lugar à mesa, estarão próximos a mim e serão servidos por mim. Aleluia. A gente não faz pelo prêmio, amados, mas só de saber que receberemos tamanha glória, isso deveria ser motivo para que eu não olhasse mais, mas esse não está fazendo, porque eu tenho que fazer, mas esse não vigia, porque eu tenho que vigiar, mas esse não se santifica, porque eu tenho que me santificar. E eu quero ir já para o penúltimo tópico, e agora eu vou ser bem breve. Versículo 38, quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, de novo, bem-aventurados serão eles. Eles quem? Os servos, se assim fizerem. Assim o que? Tudo isso que a gente já falou. Agora, queridos, vamos lá. Se eu estiver errado, me corrige. Segunda ou terceira vigília? Primeira vigília, das 18 às 21. Estou certo? Segunda vigília, das 21 às 0 horas ou às 24. Terceira vigília, das 0 horas até às 3. A Bíblia está dizendo que o Senhor pode vir na segunda ou
na terceira vigília. Ou seja, deixa eu fazer aqui um range. O Senhor pode vir das 9, claro que aqui, amados, é uma, né, a gente está parafraseando, das 9 às 2h59, são 6 horas praticamente. E queridos, vamos voltar para esse contexto. Eu não sei, me permita aqui falar alguns nomes. Tia ficou acordada até meia-noite? Ou acordou? Tio, meia-noite e meia, ficou acordado? Rose, ficou acordada até 1? Não, né? Depois para despertar. Alê, cadê a Alê? Você ficou acordada até 1h30? Não, ela acordou. Julie, ficou acordada até as 2? Mas Julie estava na terceira vigília ainda. Dirce, Marcela. Queridos, eu só citei esses nomes, mas tantos outros oraram, porque são os nomes que estavam nesse horário. Uma coisa, queridos, é hoje ficar acordado até meia-noite, meia-noite e meia. Tinha gente batendo papo, tem telefone para ver, internet, tem um monte de coisa. Imagina naquele contexto, que quando escurecia, o que tinha para fazer? Contar estrela e dormir. Não contava carneirinho, contava estrela e dormia. Sabe o que eu vejo aqui, queridos? Que o servo que está pronto, ele espera, ele é vigilante, ele tem constância e ele é dedicado. Pensa bem, queridos, esperar 6 horas, sem saber se o Senhor virá no minuto seguinte, daqui 10 minutos, ou daqui 1 hora, e o sono bate, e o cansaço bate, e o desânimo bate, porque, amados, muitas vezes o sono pesado da vida, do cansaço que nós vamos adquirindo ao longo da nossa caminhada, Deus, de muitas vezes coisas que vão acontecendo e vão nos frustrando, e vão nos ferindo, e vão nos cansando, que muitas vezes nós paramos no meio do caminho, porque eu estou cansado, porque eu não tenho mais forças. E aqui, queridos, eu vejo o servo vigilante, que não esperou 10 minutos, 1 hora, e assim, amados, tem que ser a postura de todos aqueles servos e servas que estão verdadeiramente aguardando até que Ele venha, porque nós não sabemos a hora, nós não sabemos o momento, nós não sabemos quantas coisas acontecerão até aquele momento, mas uma coisa nós temos certeza, de fato, invariavelmente, Ele virá. Aleluia, porque Ele disse que Ele virá. Sabe, amados, eu não sei quanto tempo você tem esperado, eu não sei o quanto você e eu, deixa eu me incluir, estamos vigiando. Imagina, queridos, vamos fazer aqui um contexto, de novo, vamos contextualizar. Aquele servo esperou até meia-noite, algo terrível para alguém daquela época, sem ter o que fazer, esperando, e ele cai no cochilo. Lembra da outra parábola das 10 virgens? E aí, as que estavam vigilantes acordaram e foram, as que eram nécias ficaram de fora. E meia-noite ele cai no sono, e o seu senhor chega 00:05. Mas ele já estava num sono tão profundo que não ouve o seu senhor. Todo o esforço que ele fez, vamos imaginar que o horário dele de dormir era na segunda vigília, às 9 horas da noite. Todo o esforço que ele fez das 9 à meia-noite foi em vão, porque ele não perseverou. Eu sempre gosto de usar esse exemplo, eu já usei inúmeras vezes na igreja. Vamos imaginar que a minha bênção esteja lá com a dona Nirvina, a minha bênção seja a Margarete. Não, a minha bênção é a pastora Lu, tá, gente? Margarete é a bengala da dona Nirvina. E eu vou, mas eu não sei quanto tempo ainda tem, e eu vou caminhando,
mas está longe. Dona Divina falou que ia me entregar a Margarete, mas está tão longe. Eu acho que eu cansei, Diogo. Você acha que eu devo andar um pouquinho mais? Então eu vou andar mais um pouquinho mais. Agora, Cris, eu estou muito cansado. Não vai dar, deixa quieto. A Margarete está muito longe. E a Margarete está aqui. Era mais um passo. Sabe, amados, a gente precisa entender que nós, servos, deixa eu ver se não tem nenhum cotoquinho aqui, tá ali. Nós que somos servos, precisamos esperar, vigiar, constantes e nos dedicarmos. Porque, queridos, quando Ele vier, nós precisamos estar prontos. E quem aqui pode dizer que momento Ele virá? Alguém arrisca? Ele já veio aqui hoje, amados, e Ele pode vir na sua vida, em coisas que talvez você até já esqueceu, ou melhor, não esqueceu, você já deixou de lado, porque faz tanto tempo. Ele pode vir, queridos, eu sei que a gente não gosta de falar isso, mas Ele pode vir e tirar o fôlego de vida, meu, seu. Ele pode soar, ou melhor, Ele pode ordenar aos anjos que a trombeta seja soada agora, e Ele vir, como Ele já prometeu. Então, queridos, não dá para nós, servos do Senhor, os servos que querem ser servos prontos, viver uma vida diferente disso, sem constância, sem vigilância, sem esperar e sem se dedicar. E eu termino com o versículo 44, nós não lemos. Verdadeiramente vos digo que lhes confiará todos os seus bens. E aqui, amados, de novo a gente começa a entender algumas coisas. Sam e Monique, eu nunca falo o nome dos meus filhos, né? Marcela, Rafael, Felipe e Guilherme, para não fazer diferença. E John também. Quando nós entendemos que o caminho é totalmente inverso, porque quantos estão, amados, se frustrando, estão parando no caminho, porque inverteram a ordem. Quer as bênçãos do Senhor, quer somente engordar, beber, comer, se embriagar, querem somente receber do Senhor, mas o Senhor está dizendo que o caminho é exatamente o oposto. Aquele que se coloca como servo, aquele que se coloca como último, aquele que se coloca como o servo vigilante, que não olha para o seu cansaço, que não olha para as suas dificuldades, que não olha para as suas próprias coisas, mas está pronto, está revestido, está cingido, está com a lâmpada nas mãos. Este servo, quando ele entende isso, ele vai ser servido pelo seu Senhor, ele vai estar à mesa, ele vai sentar à mesa, vai comer junto, vai estar próximo. E o Senhor não mais dará, e eu não estou falando de bens materiais, tá bom, amados? Porque eu tenho certeza que nenhum de nós trocaria a riqueza do Elon Musk por essa pessoa que está do seu lado, ou pelo seu filho. Mas o Senhor confiará a nós, não migalhas, mas os seus bens. Mas a conta é invertida, amados. No mundo, quanto mais eu tiro de alguém, mais eu tenho. Por isso que há tanta corrupção, roubo, mentira, engano. Porque no mundo, quanto mais eu tiro de alguém, se eu puder tirar algo do Adilson, se eu puder tirar algo da Jennifer, da Maria Clara, da Nicole, se eu puder tirar, opa, é mais coisa para mim, é mais coisa para mim. Mas no reino de Deus é exatamente o oposto. Se eu der para Sheila, se eu der para o Daniel, se eu der para o Gerson, se eu der algo para o Tiago, se eu continuar servindo ao meu Senhor, servindo essas pessoas, sendo o servo que está pronto, que está cingido, que está ali atento,
Quanto mais eu dou, quanto mais eu coloco, mais eu estou próximo de receber, não deles, mas do meu Senhor. E o Senhor vai me confiando mais bens, e mais bens, e mais bens, e mais bens. Sabe, queridos, tem uma parábola que eu gosto de pregar. Eu já preguei, acho que umas 2 ou 3 mensagens diferentes na parábola do filho pródigo. Mais de 3, na casa do tio foi 7. Essa parábola, amados, ela é a minha vida e a sua vida. Tem uma coisa ali, eu sei que o filho, eu não quero pregar sobre isso, eu vou encerrar, mas tem uma coisa sobre o filho mais velho, que muitas vezes a gente vê negativo. O filho mais velho não entendeu, o filho mais velho isso, aquilo outro. Mas o filho mais velho, ele tinha uma característica positiva, sim. Ele era servo do pai. Ou estou enganado? Ele diz: eu nunca te abandonei, eu sempre estive contigo. Mas sabe o que tem de lindo, que pouca gente observa naquele versículo, melhor, naquele capítulo? Sabe o que o pai fala para ele? Tudo o que eu tenho é seu e do seu irmão, é seu. Oh, queridos, se nós entendermos que aquele que é filho, mas antes de ser filho é servo, se nós entendermos isso e vivermos isso, o Senhor está dizendo que Ele confiará a nós todos os seus bens. Talvez o seu bem que você não tem hoje seja o seu filho, que está longe do Senhor. Talvez o seu bem hoje que você não tem seja a sua saúde. Talvez seja o controle emocional, o controle financeiro. Talvez seja a paz dentro da sua casa. Sua, mas eu falo a minha também. Tudo isso pode estar faltando na minha vida. Mas a bem da verdade, queridos, é que nós estamos querendo pular. Estamos querendo que o Senhor nos confie os bens, sem fazer a trajetória do servo que está pronto. Porque, amados, quando o Senhor me achar assim, está aqui na tela, 44. Amados, quem está dizendo isso? Na minha Bíblia aqui está em letra vermelha, mas se tivesse em preta também é a palavra do Senhor. Quem está dizendo isso é o próprio Senhor Jesus. Verdadeiramente, Ele confiará todos os seus bens. Talvez, e é maravilhoso que Mateus 16, 19, quando o Senhor, um pouquinho antes, o Senhor Jesus fala: quem vós dizeis que eu sou? E ali Pedro, cheio do Espírito Santo, tem a revelação. E eu sei que isso dá uma discussão, mas não é o caso aqui hoje. O Senhor Jesus fala assim: e sobre esta pedra, que é a revelação que Pedro havia trazido, eu edificarei a minha igreja. Perdão, eu li errado, põe aí, Mateus 16, 19. E eis que te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Dar-te-ei, isso aí antes, dar-te-ei as chaves dos céus, do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Amados, olha o que Deus tem para nos dar. Quando nós entendemos que não quebrou, só soltou as pilhas. Isso aqui é da igreja? Depois se quebrou. Continua sendo. Se nós entendermos, amados, esse caminho, você acha que o Senhor terá problema em nos confiar bens? Em nos confiar família, saúde, ministério, ovelhas? Não. Mas eu entendo, e eu quero repetir a mesma frase que eu disse ontem. Nós vivemos de ciclos. Semeamos, colhemos, aramos, semeamos,
colhemos, aramos, e assim até que Ele venha. Mas amados, se eu não entender, e louvado seja Deus que em cada coração aqui há esperança de que o Senhor venha. Alguém aqui não tem essa esperança? Está certa a esperança aí, Evelyn, de que Ele vai vir? Amém. Só que assim, amados, que Ele vem é certo, mas se eu não estiver pronto, eu serei achado como um servo negligente. Se você puder fechar os seus olhos. Que horas são, Meise? 10 horas? 10 para as 8? 7 para as 8. Feche os seus olhos. Olha para a sua vida, queridos, eu olho para a minha. Será que até hoje nós estávamos fazendo o caminho contrário? Senhor, me confia coisas, me confia os seus bens. Senhor, me dá poder. Senhor, me dá condições. O Senhor Jesus, quando estava com os 12, Ele já tinha deixado isso registrado e claro. Aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último, e aquele que quiser ser o maioral, seja servo de todos. Porque, amados, a Bíblia não deixa dúvidas. O caminho é exatamente esse. Se nós queremos verdadeiramente celebrar, viver e declarar que a nossa vida é uma vida que nós vamos caminhar e viver da forma como Ele quer, até que Ele venha. Isso tem que ser muito mais do que palavras, isso tem que ser muito mais do que uma esperança, porque nós vimos aqui nessa noite que o servo que sabia que o seu Senhor viria, não foi só na sua mente, não foi só no seu coração, as atitudes dele falavam a respeito disso. E, amados, a minha e a sua atitude tem que falar a respeito disso. Será que verdadeiramente nós estamos esperando, mas esperando da maneira correta? Será que verdadeiramente nós estamos aguardando a vinda do nosso Senhor de maneira correta? E nessa noite, o Espírito Santo nos convida. Talvez, amados, eu tenho sido, você tem sido um servo que tem cochilado, que tem se distraído, ou um servo talvez ainda pior, que só olha para si mesmo, que só se preocupa em encher a sua barriga, em saciar a sua alma, o seu corpo. Alguém que não se constrange em espancar, em ferir outras pessoas. O Senhor nos faz um convite nessa noite, de nós mudarmos, de nós deixarmos de ser esse servo negligente, distraído, de pararmos, amados, de esperar que sempre alguém faça por nós, de esperar que sempre alguém nos sirva. É tempo, amados, e o Espírito Santo nos convida a isso, para nos tornarmos servos, vigilantes, cingidos, com a luz da palavra do Senhor, munidos da luz da palavra do Senhor, para que quando Ele vier, nós sejamos achados. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque a tua graça, Senhor, e a tua misericórdia
ela vai além do nosso entendimento humano. Quantos de nós, meu Pai, talvez eu, tenho vivido muito mais parecido com o servo negligente do que com o servo bem-aventurado. Mas nessa noite eu entendo que, por causa da tua misericórdia, o Senhor me dá uma oportunidade de ser um servo, de ser um trabalhador seu, meu Deus, do qual o Senhor chama de bem-aventurado. Nos perdoa, meu Pai, por tantas vezes vivermos um evangelho egoísta, um evangelho em si mesmado, um evangelho, meu Deus, onde o núcleo de tudo é o nosso próprio ventre. Nos perdoa, meu Deus, e nos ajuda a vivermos segundo a tua santa vontade, para que quando o Senhor vier, estejamos prontos, que permaneçamos, ó Deus, vigilantes, apercebidos, atentos, prontos, até que Ele venha, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Amém, Jesus. Podemos encerrar, pastor? Eu confesso que eu tive vontade de chamar o louvor, mas nós vamos parar aqui. Sheila, perdão, meu Deus, Sheila, vem para cá, Sheila. A Sheila tem algo para compartilhar, amados. Ela até anotou, de tanta bênção aqui. Dá para colocar aquela, já está aqui, dá para enxergar, Sheila? A paz, irmãos, boa noite. Meu nome é Sheila, para quem não me conhece. Eu não sou boa assim em falar em público, então eu tive que fazer umas anotações, tá? Mas é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. A maioria daqui me conheceu mancando. Se eu chorar, não liga, tá? No primeiro acampamento eu nem queria vir, porque tinha operado meu joelho por ter rompido o ligamento. Então vim, mas não pude fazer muita coisa e acabei ficando os 3 dias. Rompi e operei no final de 2021 e o primeiro acampamento foi no início de 2022. O título era Eis-me aqui. Então disse para Jesus, eis-me aqui, Jesus. Achei que seria uma recuperação tranquila, mas não foi. Fazia fisioterapia constantes, mas a fisioterapeuta não era especialista em joelho, mas não sei por qual motivo eu não trocava. Fiquei me arrastando por um tempo. Teve o segundo acampamento, título Atravessando o Deserto. Jordão. E eu estava realmente só atravessando. Não só atravessando, eu estava praticamente sendo enterrada no deserto. Eu orava, jejuava, pedia oração para os irmãos, clamava, cheguei a questionar e a brigar com Deus. Chorei muito. Mas foi o tempo que mais me entreguei a Jesus. Entre este problema surgiram outros, que pareciam que iam acabar comigo. Assim, quando foi o diagnóstico de autismo do meu filho. Quando saiu o diagnóstico dele, eu já estava me arrastando há 1 ano e meio por conta do joelho. Não tinha um dia sequer que eu não sentia dor. Andava e era como se fosse uma faca enfiando no meu calcanhar e no meu joelho. A dor era física e mental, pois recebi um diagnóstico que eu não entendia direito e nenhuma mãe quer um diagnóstico para o seu filho. Eu lembrava de um servo de Deus que, quando eu rompi o meu joelho, orou-me e falou que Deus me colocaria de pé novamente. E eu cria muito nisso. Mas ao passar do tempo, eu me esquecia dessas palavras e realmente estava já aceitando que ficaria daquela maneira, que Deus queria dessa forma. Mesmo assim, eu clamava a Deus nas minhas orações, pedindo perdão por incomodá-lo mais uma vez, mas não ia cansar de pedir para Ele tirar a minha dor física, porque já não aguentava mais. Foi assim todos os dias por um longo período, mas já estava aceitando essa condição que me limitava. Mas quando a gente ora e temos irmãos clamando pela gente,
todos os dias, coisas mudam, né? A fisioterapeuta que eu passava já me falava que era algo crônico, que eu não tinha mais jeito e que era para eu pedir para o meu ortopedista o pedido de PCD. Comentei com meu irmão Adilson sobre isso e ele me disse assim: não é isso que Deus quer para você, minha filha. Acho que você lembra, né? Uns dias para frente, o Henrico falou para o meu marido que estava se sentindo cansado e com dores no peito. Eu, preocupada, marquei o cardiologista para ele. Na consulta, fez exames e nada deu no coração dele. Daí ele falou: mãe, ele está ótimo, não tem nada, mas percebi que você está mancando e com dor. E nesse dia eu estava me arrastando, literalmente, de tanta dor que sentia. Já fazia 2 anos, irmãos, que eu sentia dor todo dia. Daí eu contei para ele e ele me disse: já aconteceu a mesma coisa comigo. E isso é fisioterapia mal feita. Vou passar o contato de uma fisioterapeuta que mudou a minha vida. Não vai ser barato, mas ela resolve. Então liguei e marquei mesmo sem ter dinheiro. Ela me avaliou e disse: Sheila, as suas fisioterapias não foram feitas da maneira adequada. Juro, irmãos, que eu já havia perdido as contas de quantas fisioterapias havia feito. Daí ela me disse: se você fizer a sua parte e eu a minha, em 6 meses você já vai estar sem dor e andando direito. Então não sabia nem o que dizer. Então comecei a fazer e foram dias de dores, porque eu estava com muitas fibroses, tinham se desgrudar na marra, né, do interior da pele. Mas em 6 meses eu estava andando melhor e sem dor. Então ela me liberou para a musculação, para fortalecer os membros inferiores e com isso a dor não voltar. Deus usou a dor do Henrico para me levar até o médico, que me encaminhou para essa fisioterapeuta, na qual através de Deus me ajudou. E esse mês completa 1 ano sem dor. Andando melhor, podendo subir escadas, andar de bicicleta. Coisa que, como o pastor falou no último culto, só damos valor quando não podemos fazer. Algo tão simples que eu fiquei por 2 anos sem conseguir fazer, mas foram momentos que precisei passar para me fortalecer na fé. Hoje dou valor a cada passo, a cada andada de bicicleta, a cada respirar quando caminho na represa, a cada brincadeira com meu filho. E a cada dia que consigo ficar horas em pé, horas sentada sem dor. Um dia de cada vez e valorizando a vida a cada dia. Teve uma irmã, Adriana, ela não está aqui agora, que uma vez me falou que até o meu semblante melhorou, porque eu tinha o semblante de quem sentia dor, né? Porque meu semblante era quem sentia dor. Isso foi no 3º acampamento, tocados e transformados. E realmente eu fui tocada e transformada. E a dor serviu só para eu estar cada dia mais perto de Jesus. E ficar firme até que ele volte. Título desse acampamento. E sobre o diagnóstico do Henrico, Deus usou isso para me levar para ser especialista em nutrição de crianças autistas, pois é muito escassa essa área e vou poder ajudar muitos, assim como meu filho e muitas mamães que não sabem o que fazer. Deus nos coloca em lugares que jamais havíamos pensado. Obrigada, irmãos, por cada oração e clamor sobre a minha vida. E hoje eu posso agradecer e glorificar a Deus por isso. Hoje posso agradecer ao meu Pai, a Jesus, que esteve comigo o tempo todo. Muitos dias não pareciam estar, mas sei que estavam, me guiando, me moldando, me lapidando, me forjando, me fortalecendo, para que eu me tornasse o que sou hoje. Agradeço por todos os momentos difíceis e bons, porque não importa o quanto seja difícil ou bom, sei que Ele está sempre comigo e eu com Ele para sempre. Amém. Obrigada. Aleluia. Toda glória, toda honra ao Senhor. Deus é maravilhoso. Queridos, eu ia dar bênção apostólica, mas enquanto a Sheila
testemunhava e edificava a minha fé, o Senhor me tocou a fazer algo. Eu quero que você fique bem à vontade. Não se preocupe com luz acesa ou apagada. Mas o Senhor falou para mim, e eu não vou ficar insistindo, amados, é você e Deus. O Senhor fala assim, que tem servos e servas aqui, que amam ao Senhor, que estão esperando o seu Senhor voltar, mas o cansaço, a fadiga da noite avançada, tem trazido sobre você um cansaço, um desânimo. E queridos, eu não vou ficar falando muito, mas porque a palavra é para servos. Se você é esse servo, essa serva que está sentindo a fadiga, cansados do Senhor, estão cansados da fadiga da noite, estão cansados, talvez, porque as lutas e as dores que têm acometido sobre a sua vida, porque Ele diz que Ele virá, Ele diz que Ele virá, mas o tempo tem passado, as dificuldades, talvez dentro da sua casa, talvez na sua vida, talvez no seu relacionamento, talvez num chamado que Deus tem para você, tudo isso tem pesado de tal forma que os nossos olhos já não conseguem mais permanecer abertos. Mas nessa noite o Senhor que prometeu que virá,